Tiago Jordão. A bola vai rolar hoje. 19 horas tem amistoso internacional, Tiago. Tem Santos e RB Leipzig, jogo amistoso e dos bons, hein? E o Neymar? Vai pro jogo, Neymar joga ou Neymar não joga, Tiago Jordão? Ele joga, Marcão. O Santos terá o Neymar e um time praticamente reserva para começar o amistoso de hoje contra o RB Leipzig, logo mais às 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, Marcão, em Bragança Paulista. O Neymar começará jogando, ele atuará durante todo o primeiro tempo, visto que ele está diretamente envolvido na organização do evento. As empresas que organizaram o evento, sendo a Red Bull e a Puma, são dois dos seus parceiros e ele deve ser substituído no intervalo, Marcão. A equipe que deve ter um ou outros dois titulares, já que também contando com os retornos de Zé Ivaldo e Escobar, que não jogaram no último fim de semana, eles podem sim sair jogando, Marcão. Agora, os jogadores que estão de fora são eles, o Aderlan e o Guilherme. O Aderlan por conta das suas dores musculares na coxa, enquanto o Guilherme vai se recuperar do seu desgaste, visto que ele estava retornando de lesão e jogou 2 partidas em um curto período de tempo, Marcão. Outro nome que pode aparecer na partida é o Furt, Julio Furt, recém-reintegrado pelo Kleber Xavier, pode ganhar alguns minutos na partida de hoje, Marcão. E já os desfalques já conhecidos como João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo, eles seguem no departamento médico e o Gil ainda assim segue sendo uma incógnita. Ele que voltou a treinar após ficar um tempinho afastado para resolver suas questões particulares, ele terá uma nova conversa com a comissão técnica para decidir de fato o seu futuro e saber se fica. Tá aí o Santos Futebol Clube que vai ter um time alternativo, não é isso, Tiago Jordão? O Santos que teve 2 partidas ali praticamente encavaladas, né? Partidas importantes, decisivas, jogando em gramados pesados, né? Santos e CRB, o gramado estava pesado em Alagoas, Santos e Vitória, também a grama do Barradão, a grama alta, 2 partidas decisivas que exigiram fisicamente muito dos jogadores e também, claro, na questão emocional, o treinador Kleber Xavier vai colocar um famoso mistão hoje em campo. Importante ter o Neymar em campo. Vamos ao provável time do Santos Futebol Clube, Tiago El Bigodinho Jordão. Vamos lá, Marcão. O Santos hoje irá no famoso e tradicional desde 1912 4-3-3 do técnico Kleber Xavier com a seguinte formação, Marcão. João Paulo no gol, JP Sherman pela direita, Luizão, Zé Ivaldo e Escobar completando a zaga. Para o meio de campo com Gabriel Bontempo, Ian e Neymar. E no setor de ataque, Tassiano, o seu Tassigol, Matheus Xavier e também Tiquinho Soares, Marcão. Tá aí o Santos Futebol Clube, portanto, para o jogo contra o RB Leipzig. Tiago Jordão, vamos lá, João Paulo. O João Paulo é um goleiro de bom nível, né? Muitos gostam do João Paulo. Até pouco tempo atrás, tínhamos pessoas da imprensa e até mesmo torcedores que defendiam o João Paulo na seleção brasileira. Por mais que eu discorde dessa análise, para mim é uma análise muito rasa, mas tínhamos torcedores do Santos que ainda tem o João Paulo como ídolo, né? Então, e muitos da imprensa, inclusive, me lembro do próprio Neto, cobrar a convocação do João Paulo, que hoje está na reserva, pouco se fala dele. Então é um goleiro aí que pode dar conta do recado em um amistoso. O Sherman, Tiago Jordão, foi uma das promessas do Santos Futebol Clube no começo da temporada. Chegou a ser titular, desde o ano passado vem figurando ali entre os jogadores do elenco principal do Santos. Creio que não é um grande problema o Sherman jogar hoje na lateral direita, até porque o nosso titular no time principal é o Léo Godoy. Portanto, não vejo que é um grande problema ter o Sherman pela direita. Na zaga, Thiago, Luizão e Zé Ivaldo. Ok. Escobar pela esquerda, o Pablito. Agora, a minha preocupação tá justamente aqui nesse meio campo, Thiago. Eu só acredito vendo que o Clebinho vai começar a partida com esse meio campo aqui, porque ninguém marca muito não, Thiago. O Ian, na base, eu acompanhei muitas vezes o Ian, ele até jogou como primeiro homem de meio campo, mas ali na reta final de base, o Ian jogava praticamente ali como um meia, como um jogador mais à frente, Thiago Jordão, né? Então eu não vejo tanto poder de marcação no Ian, muito menos no Bontempo. O Neymar é um jogador que a gente sabe que vai se preservar. Então, estou muito preocupado com esse meio-campo do Santos. Aí você tem o Tassigol, espero que o senhor não leve a plaquinha hoje. Ih, mamãe! Para Bragança Paulista. Você tem o Matheus Xavier pela esquerda e o Tiquinho Soares.
Thiago Jordão, tô muito preocupado com esse meio-campo do Santos. Pra mim, ninguém marca aí, viu, Jordão? Ah, Marcão, é um fato. Esse meio-campo do Santos aí não marca nem consulta. Essa que é a grande verdade. E sobre o restante do time, Marcão, eu gostei de como que ele escalou a zaga. Porque o JP Sherman não vinha tendo minutos, ele tinha ficado um tempo fora da equipe, vinha jogando muito mal. Hoje pode ser um jogo que, por mais a missão dele hoje não vai ser fácil, pode ser um jogo para quem sabe ele retomar a confiança e também ganhar mais ritmo de partida, Marcão. Luizão e Zé Ivaldo, vejo que também é um acerto, e o Escobar também, eu vejo que é um acerto você escalar esses jogadores, porque se você deixa de fora de novo o Escobar e também o Zé Ivaldo, já são pelo menos 2, 3 jogos em que eles ficam fora de formas seguidas. E aí você pode prejudicar o time na partida de domingo contra o Botafogo, visto que os jogadores perdem o seu ritmo de jogo, Marcão. A gente muito bem conhece as questões físicas do Santos. No ataque, eu gostei da entrada do Matheus Xavier, acho que é interessante o Matheus Xavier hoje começar como titular. É uma partida que sabemos que não vale nada, mas o Matheus Xavier pode ganhar confiança, Marcão, assim como foi quando ele entrou contra o CRB na partida de ida da Copa do Brasil, em que ele entrou com personalidade, foi pra cima, pode ser um outro caso desse. Agora, o Tiquinho Soares, eu vejo que ele talvez possa ter dificuldades na sua locomoção na partida, Marcão, porque a equipe do Leipzig marca com uma linha um pouco mais alta. Então, pode ter ali uma certa dificuldade do Tiquinho conseguir fazer uma arrancada ali, combando um trabalho com o Neymar. Além disso, o Tassiano, Marcão, eu ainda não consigo entender por que o Tassiano toda vez entra no Santos pelo lado direito, Marcão. Tem que ser decidido de uma vez qual que é a função do Tassiano, Marcão, porque ele me parece muitas vezes no Santos ser um tapa-buraco. Estamos precisando de um meio-campista, joga o Tassiano lá. O Santos precisa de um segundo atacante, joga o Tassiano lá. O Santos precisa de um homem para jogar pela direita, joga o Tassiano lá. O Santos já precisou de um segundo homem no meio de campo, joga o Tassiano lá. Marcão, tem que decidir o que é o Tassiano, porque aí sim a gente consegue ter uma opinião melhor sobre ele. No meu ponto de vista ainda, muito mal o Tassiano, e o Neymar jogando 45 minutos não me preocupa, acho bom que ele também ganhe ali mais minutinhos, mais ritmo de jogo, e claro, vai ser uma partida tranquila, não vejo o risco do Neymar, por exemplo, se lesionar entrando em alguma dividida hoje. E o Julio Furt deve estar entre os relacionados, né, Jordão? A tendência é que o Julio Furt hoje, para quem está com saudade de ver o Julio Furt em campo, hoje você vai poder matar as saudades de Julio Furt, hein? Julio Furt entre os relacionados e deve jogar alguns minutos ali na segunda parte do treinamento. Eu acho que vai ser um jogo interessante para que a gente veja esse time B do Santos Futebol Clube. O Neymar é sempre uma atração à parte, né, Jordão? Então, assim, sempre se espera algo do Neymar, né? Então, acho que ver o Neymar em campo é sempre algo positivo, independente de ser um jogo treino, independente de ser um jogo oficial, mas o Neymar é sempre uma atração à parte. Então vai ser muito legal ver o Neymar em campo e vamos ver o que acontece hoje nesse jogo treino. Acho que o RB Leipzig não é nenhum bicho-papão, viu, Thiago? Vocês venderam aí ao público que o Leipzig era um Real Madrid, um Barcelona, um City, mas quando eu vejo os últimos jogos do clube alemão, vocês só podem estar de brincadeira, você, Elias Cabrini Russo e também o Alexandre Santos. Os caras não ganham de ninguém. Os caras não ganham de absolutamente ninguém. Ih, mamãe! Perderam do Stuttgart por 3-2. Empataram com o Werder Bremen 0-0. Empataram com o Bayern, aí beleza, 3-3. Perderam do Frankfurt por 4-0. Empataram com o tal do Kiel por 1-1. O senhor tá com medo do RB Leipzig, Thiago? Eu não, Marcão, porque eu confio, sabe em quem? No Tassitanos, Marcão. Eu confio nele hoje. Hoje finalmente ele vai desencantar e eu vou fazer à mão uma plaquinha. Hoje tem gol do Tassigol na hora do gol dele, Marcão. Essa é a minha grande esperança para hoje. Mas o fato é, o Leipzig realmente não vem bem. Comparado ao que foi o Leipzig nas últimas 2 temporadas, por exemplo, em que conseguia se classificar para a Champions League e disputar o mata-mata da Champions, esse ano foi uma temporada muito abaixo, Marcão. O time ficou na 7ª colocação. O Leipzig ele figurava pelo menos entre os 4 lá na Alemanha nas últimas 4 temporadas, Marcão. Então, de fato, é uma temporada muito abaixo da equipe alemã, muito instável, jogadores que vinham fazendo muitos gols acabaram se lesionando, a exemplo do Poulsen, que virou desfalque, também acabaram perdendo o Luqueba no meio da temporada, mas o Leipzig de fato não é um bicho-papão. Eu só tenho medo, Marcão, quando a gente faz aquele mano a mano, aí sim eu fico com medo. Agora, por camisa, Marcão, quem é RB Leipzig, hein?
Vamos passar o carro, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma que iremos hoje passar o carro. E a sorte do Leipzig é que nós não teremos o time titular hoje, hein? A sorte dos alemães, hein? A sorte dos alemães é que nós vamos preservar, nós vamos poupar o time. Então, deixar muito claro aqui, né? Vocês venderam algo pra torcida do Santos? Não, porque, não sei o quê. Esse amistoso... Para com isso, cara. Vocês estão de brincadeira. Os caras não ganham um jogo nos últimos 5. Quem tem que estar com medo é eles, cara. João Paulo vem aí, Sherman. Então, senhor Thiago Jordão, o senhor criou uma expectativa equivocada por parte do torcedor santista. Os números não mentem. Esse ataque do Leipzig aí não machuca ninguém. Não machuca ninguém, viu, Thiago Jordão? E o cara de 1,95m, que o senhor falou a semana toda, tá no banco. O grandalhão lá, de 3,48m, não joga. Pode vir, Leipzig, pode vir. Olha, Marcão, é que nessa daí o técnico Zoutilou, ele aí acabou pregando uma peça em mim, né? Fiz uma propaganda a semana toda do Benjamin Sesko, sai a provável escalação do Leipzig, cadê o homem, né, Marcão? Então, é boa notícia pro Zé Ivaldo. Será que o Zé Ivaldo conhece os alemães assim como o Dante conhecia os alemães, Marcão? Fiz essa pergunta pra mim ontem, espero que não, né? Porque é a última vez que alguém conhecia os alemães deu no que deu, mas, Marcão, fato é, sorte deles que o Guilherme não vai pro jogo, que o Soteldo não vai pro jogo, porque, Marcão, hoje seria aquele jogo que o Soteldinho iria desencantar, que é o fã-clube do Soteldo ia à loucura e o Santos ia vingar, Marcão, o Felipão com o 7-1, Marcão. Hoje seria o dia da vingança do Santos, o Santos é o Brasil. Hoje, Marcão, jogo de Champions League, que muita gente, eu fui zoar um amigo meu falando, que você foi eliminado na Sul-Americana. Aí ele, e você que nem foi? Aí eu falei, claro, eu tô na Champions. Você foi eliminado da pré. Bigodinho. Vai com calma, bigodinho. Você tá onde, bigodinho? UEFA Champions League, Marcão. Meu Deus, bigodinho. Bom, agora a verdade é a seguinte. A verdade é o seguinte. Manda esse time aí do RB Leipzig aí. Manda aí, quero ver quem vem. Primeiro as informações do clube alemão aqui no Varanda Futebol Debate, Thiago Jordão. Vamos a elas, Marcão. O técnico Zoutilou não vai poder contar com Henriques, Luqueba, Aidara e Poulsen, que não viajaram para a Tour da Red Bull, muito por conta de lesões, Marcão. Eles que já estavam lesionados foram poupados para continuar fora. Os destaques da temporada, olhando os números como geral, o artilheiro foi o Sesko, com 21 gols, e o assistente, o Xavi Simons, com 8 assistências, Marcão. Além disso, a equipe marcou 53 gols na Bundesliga, foi a 6ª melhor defesa do campeonato alemão, mas vive um jejum de 5 jogos sem vitórias. Agora, Thiago, qual que é a provável escalação? Vamos a ela, Marcão. O técnico Zoutilou tende a mandar um time num 4-2-2-2, assim como foi no restante da temporada, com Peter Gulaxi no gol, Gertruida, Seivaldi, Bitiabu e Raum, fechando o quarteto de zaga, meio de campo com Vermeeren, Campli, Baku e Xavi Simons, um ataque formado por Gomis e Nussa, Marcão, repito, o time num 4-2-2-2. Se liga aí, Santos, hein? Olha aí, hein? Olha aí. E o problema, o jogador mais perigoso é o Xavi Simons, é isso? Esse mesmo, Marcão. Esse que vai jogar no costado do Sherman. Ele mesmo. O Gomes também é outro destaque do time alemão, é isso, Jordão? Outro, Marcão. Ele vem jogando muito bem, conseguiu marcar um gol na antepenúltima partida, vem muito bem, ele que é o substituto do Openda. E o Gulaxi, você falou que é mais goleiro que o Gabriel Brazão. Eu acho, Marcão, eu acho. O senhor tá certo disso, Jordão? Infelizmente, tô certo disso. Alô, Gulaxi, você vai ver o que é ataque hoje, meu irmão. Você vai ver o que é ataque hoje, Gulaxi. Você vai ver. Você vai conhecer o Tiquinho Soares hoje, meu amigo. Você vai conhecer o Tiquinho Soares hoje. Tiquinho do peixe, Tiquinho do povo. Hoje esse tal do Gulaxi vai tomar tanto gol. Você vai... Pode escrever aí, Thiago Jordão. Pode escrever aí. É bom goleiro o tal do Gulaxi?
Bom goleiro, Marcão. Húngaro, capitão da seleção, bom goleiro. Dizem por aí que é bom goleiro, né? Vai sofrer o homem hoje, hein? Vai sofrer o homem hoje. Agora, brincadeiras à parte, Thiago, é sempre gostoso ver um amistoso internacional, uma pena que é fora de hora, né, Thiago Jordão? Brincadeiras à parte, seria muito legal, talvez, um jogo como esse, Thiago, na pausa do Mundial de Clubes, né? Uma pena que o calendário do clube alemão não permite e talvez não houve ali, né, calendário para as duas equipes realizar essa partida em um momento mais oportuno. É uma pena, mas não deixa de ser um jogo interessante e legal, principalmente para quem gosta do futebol europeu, né? Hoje a Bundesliga, o futebol alemão, está entre as principais ligas do mundo. Claro que eu tô brincando aqui, né? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Alô, Gulax! Se prepara que você vai pegar a bola na rede. Thiago Jordão, uma pena o momento desta partida, Jordão. Exatamente, Marcão. É um amistoso muito legal de você assistir, porque muita gente, que também é o meu caso, Marcão, são jogadores que você só vê na televisão. Quando você liga em algum canal que passa jogo do futebol alemão, ou enfim, futebol espanhol, qualquer segmento do esporte, Marcão, são jogadores que você vê no videogame e também apenas na televisão. Então é um amistoso muito legal pro torcedor que for pra partida ou que mesmo for acompanhar o jogo de casa, Marcão, ver os jogadores atuando contra o seu time. Eu acho isso muito legal, eu gosto bastante desses amistosos internacionais. É claro que a gente tá brincando, o Santos hoje dificilmente vai passar o carro na equipe do Leipzig, Marcão, mas essa é uma partida muito legal. Por exemplo, o Xavi Simons é um jogador que tem muitos fãs aqui no Brasil. Quando ele chegou, Marcão, lá em Bragança Paulista, deu muitos autógrafos, foi tietado por muitas pessoas. A criançada gosta bastante dele, principalmente do seu estilo de cabelo, Marcão. Então, é um amistoso muito legal. Uma pena que não é o momento ideal do Santos. Não era possível marcar esse amistoso, por exemplo, na pausa do Mundial de Clubes, porque isso vai bater com as férias lá no futebol europeu, claro, dos times que não vão disputar o Campeonato Mundial. A temporada europeia, em grande parte das ligas, já acabou na semana passada, fora o Campeonato Espanhol, que tem apenas mais uma rodada, Marcão. O Campeonato Espanhol da segunda divisão, no caso. Só que aí você não consegue marcar um amistoso em junho, porque os jogadores estão de férias. Aí impossibilita, realmente essa questão do calendário prejudica um pouco o Santos, que hoje, caso tome uma sacolada, Marcão, claro que eu vou ficar chateado, vou ficar triste, mas não sei se eu fico preocupado, Marcão. Talvez a moral dos jogadores possa diminuir, mas eu vejo que hoje é aquele jogo mais para os jogadores se divertirem, a exemplo do JP Sherman recuperar a confiança, o Ian ganhar alguns minutos, o Julio Furt matar a saudade de muitos torcedores. Vejam mais com esses olhos, hoje é um jogo mais para você se divertir e descontrair um pouco do que de fato levar a sério. Tem superchat do Rodrigo Lopes. Marcão, temos que respeitar o visitante hoje. Ele joga no futebol europeu bem diferente daqui. Pelo menos o preparo físico é melhor por ser Europa. Aqui a gente não ganha do CRB. Gostei do sarcasmo. Tá dizendo aqui o Rodrigo Lopes. Grande abraço pra você. Claro que eu tô brincando, né, Rodrigo? Mas eu tô brincando, mas ao mesmo tempo tô dizendo aqui que o RB Leipzig não é tudo isso também, hein? Os números mostram aí, legal. É um time europeu, fez 4 temporadas excelentes no futebol alemão e tal, mas o momento desses caras não é espetacular, estão em pré-temporada e tal, os últimos jogos não foram bons. Então assim, existe uma brincadeira, claro, não é uma baba, não é que o Santos vai passar o carro, eu tô, claro, brincando, né, sobre a situação de passar o carro, mas o que eu tô querendo dizer é que não é um Real Madrid, não é um Barcelona, não é um City. E eu acho que o Santos pode até fazer uma boa partida hoje. E até acho também que o RB Leipzig não está preocupado com o resultado do jogo, né? Acho que é uma partida ali, exibição, é uma partida comercial, né? Entende? Então, e acima de tudo, de pré-temporada. Assim como o Santos, Thiago Jordão, deve fazer 11, 12 alterações na segunda etapa, como fez contra o Curitiba, vai jogar Diógenes, vai jogar todo mundo. Vai jogar Furt, vai jogar todo mundo. Vai jogar todo mundo. Assim como o Santos vai extrapolar nas mudanças no segundo tempo, o clube alemão também vai, Jordão. Exatamente, Marcão, até porque foram 25 jogadores relacionados para essa tour. Então, a gente pode ter aquele momento da partida, Marcão, das substituições malucas, até atrapalhando, deixando o setorista do Peixão um pouquinho doido, Marcão, vendo aquela fileirona de jogadores entrando, 11 de cada lado, Marcão, aí para anotar cada um
é meio complicado, mas vamos em busca aí de conseguir esse êxito, Marcão. Mas hoje é aquele amistoso que a gente vai ver jogadores com poucos minutos entrando em campo, jogadores diferentes também, porque a gente trouxe aqui a provável escalação do Leipzig, mas são jogadores que já tiveram até certo tempo de jogo na temporada. Podem entrar outros que pouco jogaram, podem entrar também outros jogadores que pouco jogaram no Santos Futebol Clube. Hoje, Marcão, vai ter aquela salada de atletas na partida. Não se surpreendam se tivermos muitas paradas para substituições ou, na pausa do primeiro tempo, tiver 22 jogadores alinhados na linha lateral e o auxiliar levantando inúmeras vezes a plaquinha de quem sai e quem entra. Tiago Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito em Bragança Paulista, terra da linguiça. A terra da linguiça, pô, o que eu posso fazer? É verdade, é verdade. É a terra da linguiça. Elias Cabrini Russo já conheceu lá, já experimentou a linguiça de Bragança Paulista, hein? Eita coisa boa, hein, Elias Cabrini Patati Bilibili Russo, né, já experimentou a linguiça de Bragança. Detalhe, apimentada. Tiago Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem? Hoje o apito, Marcão, fica sob responsabilidade da Daiane Muniz. E também ela contará, hoje a equipe na verdade é toda paulista, o assistente número 1 é o Evandro de Melo Lima, o assistente número 2 o Elber Venâncio da Silva, esse também de São Paulo, Marcão. Só trazendo um detalhe, a Daiane Muniz não estava escalada para esse jogo, inicialmente era para ser o Matheus Candansan, mas houve essa pequena alteração e hoje fica no comando da Daiane Muniz.